Tem horas na vida em que tudo parece desabar de uma vez só. Você já sentiu isso? Como se, de repente, tudo que você construiu com tanto esforço começasse a ruir diante dos seus olhos. E por mais que você tente segurar as pontas, não dá. O chão foge, o coração aperta. E no meio desse vazio, a pergunta ecoa: por que comigo, Deus? Se você está passando por um momento assim, ou já passou, eu quero que você saiba, você não está sozinho. Eu sei exatamente como é olhar para os pedaços espalhados da própria vida e não saber por onde começar a juntar tudo de novo. Às vezes parece que não vai ter volta, que aquela perda, aquela decepção, aquele fim foi definitivo, mas não é. Hoje quero te contar algo que talvez o seu coração precise ouvir. Quando tudo desmorona, Deus não vira as costas. Pelo contrário, Ele começa a reconstruir. E o que Ele reconstrói é sempre com mais amor. Mesmo que agora você não consiga ver, há algo sendo restaurado nos bastidores da sua vida. E essa reconstrução, mesmo silenciosa, é feita com detalhes que só Ele enxerga. Mas eu sei, confiar no meio da dor é difícil, muito difícil. A gente quer uma explicação, uma lógica, uma garantia de que vai passar. E nem sempre ela vem no tempo que a gente espera. Mas eu aprendi, com as quedas, com os silêncios, com as orações sem resposta imediata, que fé não é entender. É continuar mesmo sem entender. É continuar confiando mesmo de joelhos, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Te conto uma coisa pessoal. Há alguns anos eu perdi algo que era o centro da minha vida. Um relacionamento de anos. Planejávamos o futuro, sonhávamos juntos e, do nada, acabou. Sem aviso, sem motivo claro. No início eu tentei me agarrar àquilo, rezar para voltar, tentar entender onde eu errei, culpar a vida, me culpar. Mas era como gritar dentro de um quarto vazio. O silêncio doía mais do que a ausência. E foi nesse silêncio que Deus começou a me mostrar que eu precisava parar de tentar reconstruir aquilo e começar a me abrir para o que Ele queria construir de novo. Foi no momento em que eu parei de lutar contra o que já tinha ido embora que algo dentro de mim começou a se curar. Aos poucos. Eu comecei a sentir paz em pequenas coisas. Um pôr do sol, um abraço inesperado, uma conversa leve com alguém que me escutou de verdade. E com o tempo, percebi que aquela perda me libertou de uma vida que eu idealizava, mas que não me preenchia de verdade. O que parecia o fim era só Deus me tirando de um lugar que eu não conseguia sair sozinho. E talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Pode ser um emprego que você perdeu, alguém que se foi, uma fase que terminou, e parece que nada mais faz sentido. Mas sabe de uma coisa? Às vezes Deus permite que tudo desmorone, não para te castigar, mas para reconstruir com mais firmeza, com mais luz, com mais verdade. Porque aquilo que a gente constrói sozinho pode até parecer bonito, mas quando Deus reconstrói, é para durar. Confiança, nesse processo, é como uma semente. Você planta hoje, rega com paciência, e mesmo quando não vê nada crescendo, ela está ali, trabalhando em silêncio. É no escuro da terra que a vida começa. E com a fé é a mesma coisa. A transformação não acontece quando tudo está bem, mas quando você escolhe confiar mesmo no escuro, mesmo no luto, mesmo na dúvida. A vida vai trazer perdas, sim. Isso ninguém pode evitar. Mas você pode escolher o que fazer com esses momentos. Pode se afundar neles ou pode deixá-los te transformar. Não precisa ter pressa, não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar aberto. Aberto para enxergar a mão de Deus onde antes você só via ausência. Aberto para perceber que mesmo quando tudo parece sem sentido, há um cuidado te envolvendo. Um cuidado que não te abandona, mesmo quando você não sente. Uma vez ouvi uma frase que nunca mais saiu da minha mente. Às vezes Deus te quebra inteiro, só para te remontar com mais amor. E eu acredito profundamente nisso.
Porque só quem foi quebrado de verdade sabe o valor de ser inteiro de novo. E essa inteireza não vem do mundo, vem dele. Vem da fé que se fortalece nas ruínas, vem do amor que cresce no silêncio das orações sinceras. Então, se hoje você se sente perdido, cansado, sem rumo, faça uma coisa simples. Respira. Coloca a mão no seu coração e diga para si mesmo: eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. Essa frase tem poder. Ela tira o peso do controle, ela te alinha com a esperança. Porque confiar em Deus é justamente isso. Escolher a paz mesmo sem mapa. E acreditar que Ele sabe o caminho, mesmo quando tudo parece escuro. A reconstrução nem sempre é rápida. Às vezes ela acontece devagar, em detalhes quase invisíveis. Mas a cada amanhecer, a cada passo pequeno, algo novo se forma. Dentro de você. Uma versão sua mais forte, mais consciente, mais cheia de amor. E quando você olhar para trás, e vai chegar esse momento, você vai entender. Não foi o fim. Foi só o começo de algo muito maior. Então, hoje eu te convido a dar esse passo de confiança. Não precisa mudar tudo de uma vez. Começa com uma oração sincera antes de dormir. Agradeça, mesmo em meio à dor. Escute o que o silêncio tem para te dizer. Permita-se reconstruir, mesmo que aos poucos. Deus trabalha no tempo certo e Ele nunca desperdiça nenhuma lágrima sua. Se esta mensagem tocou o seu coração, talvez seja porque você precisava mesmo ouvi-la agora. E se ela fez sentido para você, compartilha com alguém que esteja passando por um momento difícil. Às vezes, uma palavra pode ser o começo de uma cura. E lembre-se, quando tudo desmorona, Deus reconstrói, com mais amor do que antes. Cuida de você com carinho. Não se cobra tanto. Apenas esteja presente, confie e permita-se sentir. A vida ainda tem muito para te mostrar. E Deus, Ele nunca deixou de te ouvir. Ele só está preparando o que você ainda nem imagina. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, se vocês querem mais histórias como essas. Um abraço.